Olá, como vocês estão? Espero que estejam bem com saúde, certo? É importante que vocês mantenham em casa, certo? E que vocês não percam o foco. Já estamos bem próximo aí de terminar o ano letivo. E se tudo, Deus quiser, aliás, se tudo der certo, com a ajuda de Deus, a gente vai concluir esse ano, né? E esperamos aí que próximo ano a gente possa aí, na verdade, se ver, né, se encontrar. Mas por enquanto a gente vai ficando pelas aulas online. Então, a gente vai aí ver que é a cinética química, que é o assunto novo para o quarto período, certo? Dentro desse quarto período eu já tenho uma atividade e uma avaliação parcial. A segunda atividade vai ser postada logo após esse vídeo, certo? Vocês vão assistir o vídeo, logo em seguida vão acessar o link e resolver a atividade aí pelo Google Forms, certo? Então vamos lá. Cinética Química, página 122, certo? Os professores são eu, Adriano de Oliveira, Licela Reis e Leilane Valentim. Ok. Nessa a gente iniciei com a imagem de um ovo cozido e um ovo frito. O que é que tem a ver com o assunto a ser estudado, né? O que é que tem a ver? Será que tem alguma relação? Aí vem a pergunta: quanto tempo leva para cozinhar e fritar um ovo? Vocês já pararam para observar? E por que é uma diferença entre os tempos? Na segunda imagem eu tenho aí batatas inglesas, a famosa batatinha, né? Que a gente tanto pode tê-la na nossa alimentação cozida como frita, certo? Aí também vem mais uma pergunta: em qual das situações a batata será mais cozida mais rapidamente? Ela inteira ou ela em pedaços? Por quê? Certo? Então, essas duas imagens que vocês viram aí, né? Tanto a da batata quanto a do ovo, elas têm muito a ver com o conteúdo de cinética química, né? O que seria a cinética química? É o ramo da química que estuda a velocidade das reações químicas, bem como os fatores que a influenciam, certo? Se eu voltar lá para as imagens tanto do ovo como da batata, eu vou ver que tem uma relação muito grande, tem uma relação muito a ver com elas, né? Se pegar um ovo frito ou um ovo cozido, você vai ver que o ovo frito ele frita mais rápido, certo? Pelo seguinte, a velocidade porque é maior, né? Fritar um ovo do que ele cozido. Mesma coisa vai acontecer com as batatas. Se eu for cozinhar as batatas inteiras ou em pedaço, ela vai cozinhar mais rápido. Então a cinética química é isso, é o estudo da velocidade com que acontecem as reações químicas, bem como os fatores que a influenciam. Seria essa velocidade, que a velocidade na verdade é a rapidez em que os reagentes são consumidos ou rapidez com que esses produtos são formados. E ocorrem devido ao quê? A choques efetivos, vai acontecer choques efetivos, certo? Entre as partículas, que devem possuir energia e orientação adequada para promover a reorganização dos átomos. Se eu observar, eu tenho uma reação, ó. AB e XY vão reagir para formar X e YB. Eu tenho antes da seta eu tenho os reagentes, são substâncias a serem consumidas, e logo após a seta, logo depois, eu vou ter o produto final, que são as substâncias formadas, as novas substâncias. Aí o que é que vai acontecer? Ó? Tem aí AB, que vai reagir, né? Vai haver aí um choque efetivo. Para que aconteça, na verdade, a reação tem que ter choques efetivos, ou seja, numa mesma direção. A e B vai reagir com X e Y. Nessa reação, A e B vão se quebrar, né, as ligações e X e Y, e novas ligações vão ser formadas, AX, BY, que no caso aí eu já tenho os produtos formados, certo? Aí, quanto à classificação das reações cinéticas, ou seja, dentro da cinética química, a gente, quando estuda as reações, elas se classificam aí quanto à velocidade e quanto ao mecanismo. Quanto à velocidade, elas podem ser rápidas ou lentas, que seria uma reação rápida, as reações de neutralização em meio aquoso e de combustões, que seriam as reações lentas, fermentação, formação de ferrugem. Quanto ao mecanismo, elas podem ser elementares,
ocorrem em uma só etapa, ou seja, a reação vai acontecer em uma só etapa, né? Ou então complexas, elas ocorrem em duas ou mais etapas. No caso eu tenho aí, ó, primeira etapa, segunda e no final a reação global formada aí, na verdade, quando se fala quanto ao mecanismo, né? Quando se fala em reações complexas. Aí a gente vai ver agora os fatores, né? Quais são os fatores que influenciam na velocidade das reações. Eu tenho a temperatura, certo? Que fala o seguinte: quanto maior a temperatura, certo? Maior será a agitação entre as moléculas e com isso vai acontecer uma maior colisão entre elas, certo? Um exemplo aí de uma reação onde a temperatura está influenciando. Quando ocorre um incêndio em uma floresta, que é um meio onde a perda do calor é pequena, a reação libera calor para o meio. Com isso, a temperatura do ambiente aumenta e isso faz com que a reação de combustão ocorra ainda mais rapidamente, ou seja, o oxigênio vai fazer com que, na verdade, o oxigênio é o fator preponderante para que a combustão ela aconteça mais rapidamente. Segundo fator, eu tenho a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Um exemplo dado aí, né? Se você colocar para reagir com a mesma quantidade de água, um comprimido efervescente inteiro e um triturado, qual terminará de reagir mais rápido? A resposta, né? Se você for fazer a experiência, é o comprimido triturado. Por quê? Porque o comprimido triturado ele vai ter uma superfície de contato bem maior do que o comprimido ele estando inteiro, certo? Terceiro fator que influencia é a concentração. Quanto maior a concentração de reagentes, maior a velocidade da reação. Um exemplo aí é a combustão do carvão. Se eu pegar um pedaço de carvão, né, em brasa e colocar dentro de um frasco com oxigênio puro, a reação ocorrerá com uma velocidade muito maior. Isso porque a concentração de um dos reagentes da combustão, no caso aí o oxigênio, aumentou. Antes, né, quando o carvão estando fora do frasco, o oxigênio presente ali está numa proporção bem menor, cerca de 20%. Dentro do frasco, esse oxigênio passa aí para uma proporção de 100%. Então, a reação, aí no caso a concentração, né, por estar dentro do frasco, o pedaço de carvão em brasa e o oxigênio, a reação vai ocorrer mais rápido devido aí à proporção do oxigênio que aumenta, certo? Último fator aí a gente tem, né, também bastante estudado dentro da cinética, os catalisadores. Vocês já ouviram talvez na biologia, com certeza, né? Quando se fala lá nas enzimas, né? Enzimas catalisadoras. E o que são catalisadores? São substâncias que aumentam a velocidade de determinadas reações sem participar deles. Ou seja, sem serem consumidas entre a reação. Exemplo, a água oxigenada decompõe-se com o tempo. Mas quando ela é colocada em contato com o sangue de um machucado, essa reação ocorre em uma velocidade muito maior, o que é visto por meio da formação de bolhas, né? Hoje em dia, os hospitais não utilizam mais a água oxigenada, porque o fator dela é tão alto que ela pode causar queimaduras. Então, os hospitais não utilizam mais em ferimentos, mas antigamente, né, utilizava-se muito. Por que é que acontece isso? Porque o sangue possui uma enzima denominada catálise, que funciona como catalisadora da reação de decomposição da água oxigenada, ou seja, aumenta a velocidade. Ou seja, a água oxigenada, ao entrar em contato com o sangue, ela vai aí produzir bolhas, né? No caso aí, a reação aí acontecendo, a velocidade da reação aumentando. Os catalisadores conseguem aumentar a velocidade das reações porque eles atuam mudando o mecanismo da reação por diminuir a energia de ativação da reação. Assim, com uma quantidade de energia de ativação menor, fica mais fácil para as partículas reagentes atingirem essa energia e reagirem, certo? Então, os fatores que influenciam a velocidade de uma reação são
temperatura, superfície de contato, temperatura, superfície de contato, certo? Concentração e catalisadores. Fora esses, a gente tem aí, fora esses fatores, a gente tem outros fatores que no caso não são muito cobrados. Existem outros fatores que podem interferir em reações específicas. Para isso são reações específicas, certo? São eles a luz, a eletricidade, pressão no caso de sistemas gasosos e natureza dos reagentes. Quanto maior o número de ligações dos reagentes que precisam ser rompidas e quanto mais fortes elas forem, mais demorada será a reação. Aí a gente também, na cinética química, a gente pode, como a gente estuda a velocidade da reação, a gente também pode calcular essa velocidade dentro aí da cinética química, certo? Essa velocidade média pode ser de consumo de um reagente, né? Ou formação de um produto. E ela é definida por essa fórmula aí, ó. Vm é igual a ΔQ dividido por ΔT. Certo? Essas duas barrinhas do lado, para que serve isso? Esses dois módulos, a gente chama de módulo, que são isso? Esse módulo, na verdade, ele vem, podemos dizer assim, ele vem cancelar o sinal negativo. Então, a velocidade média, ela sempre vai ser positiva, que é o que a gente vai ver no exercício aí que vai ser corrigido. Quem é Vm? Quem é Vm? Vm é a velocidade da reação em relação ao reagente A ou B, ou ao produto C ou D. Quem é ΔQ? ΔQ é a variação de quantidade de um reagente ou de um produto. E ΔT é um intervalo de tempo, certo? Observação que, ou seja, ΔQ pode ser dado, né? Ele vai vir expresso em mols, massa, volume, etc. Dentro da química, quando se fala em cinética química, geralmente o ΔQ, ou seja, a variação de quantidade, ela vai vir expressa em mols. Veio expressa em mols, é aí variação de quantidade, ou seja, o ΔQ. E o ΔT? Segundos, minutos, aí vai depender da questão, do enunciado que o autor vai propor, certo? Aí a gente vai corrigir agora o primeiro exercício aí, certo? Então vamos lá. Primeiro exercício, né? Foram só 3 questões. Primeiro é o seguinte: indique a alternativa que apresenta agentes que tendem a aumentar a velocidade de uma reação, ou seja, os agentes que influenciam na velocidade das reações. Letra A, eu tenho um calor, correto, né? Quando a gente fala em cinética química, a gente estuda as reações, o calor está envolvido. Obscuridade, nada a ver. E o catalisador, então, letra A a gente já elimina. B, eu tenho calor, maior superfície de contato entre os reagentes, até aí, são fatores que influenciam. A ausência do catalisador, nada a ver, porque o catalisador, ele apenas vai aumentar, na verdade, a velocidade, né? Vai aumentar, certo? Então, B elimina. O item C, calor, correto. Maior superfície de contato dos reagentes, correto. E catalisador. Então, o item correto seria o C. Por que não D? Já tem frio, ó, nada a ver, certo? Obscuridade também nada a ver. E a ausência do catalisador também nada a ver. E letra E, tinha-se catalisador e congelamento dos reagentes. Também não se falou em congelamento dos reagentes. Então, o item que indica, né, os fatores que aumentam a velocidade de uma reação é o item C. Calor, maior superfície de contato dos reagentes e catalisador. Na questão 2, era mais uma interpretação, certo? A água é vital aos seres humanos, sendo assim um fator determinante para a existência do planeta. Em determinada experiência, a reação de formação da água está ocorrendo com o consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Consequentemente, a velocidade de consumo do hidrogênio é de
8 mols por minuto, 4 mols por minuto, 12 mols por minuto, 2 mols por minuto ou nenhuma das alternativas. Era mais aí uma interpretação. Olhe lá. A equação que representa a reação de formação da água é a seguinte: 2 mols de gás hidrogênio e 1 mol de gás oxigênio reagem para formar 2 mols de água, né? Então, 2H2 e 1O2, certo? Reagem para formar 2H2O. Aí, qual a conclusão? Assim, pela estequiometria da relação balanceada, ou seja, 2 por 1, ou seja, quando ele fala em oxigênio, quando ele fala em hidrogênio, eu tenho aí a proporção de 2 por 1. 2 para o hidrogênio, 2H2 e 1 para o oxigênio. Então, entendemos que é um consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Então sim, na verdade. Então, que se há um consumo de 4 mols de oxigênio por minuto, a velocidade de consumo do hidrogênio será o dobro, porque 2 dá 2 por 1. Para cada um oxigênio, eu tenho 2 hidrogênios. Então, eu tenho aí, era só simples você pegar o 4, que é o consumo do oxigênio, multiplicar por 2, daria aí um consumo de 8 mols, né, de hidrogênio por minuto. Então, o item A é a resposta correta aí da segunda questão. A terceira questão, ela já pede aí para você calcular a velocidade média. Foi dada uma reação. Para essa reação foi dados os tempos, né, em segundo, 0, 1, 2, 6 e 12. E as quantidades em mols, 6, 5, 2,2 e 1, certo? Aí, o que é que a questão pede? Calcule a velocidade média dos seguintes intervalos. Letra A, no intervalo de tempo de 6 a 12 segundos. Então, ele dá o tempo e pede para você calcular. Aí, o que é que eu faço? Vou lá na minha tabelinha e vou pegar as quantidades referentes a cada tempo. Se o tempo é de 6 a 12, então eu vou ter delta T, né, variação de tempo, 12 menos 6, e para cada um desses dois tempos eu vou adequar, né, isso? Para 12, né, para o tempo de 12 segundos, eu tenho 1 mol. Para o tempo de 6 segundos, eu tenho 2,2 mols. Então, 1 menos 2,2 dividido por 12 menos 6, que vai dar igual a 1,2 dividido por 6, e a velocidade média dá 0,2 mols por segundo. Lembrando que o módulo, são essas duas barrinhas do lado, elas cancelam o sinal negativo. Elas é como se a velocidade média na verdade, a velocidade média ela não vai ser negativa, e sim positiva. No item B, no intervalo de 2 a 12 segundos. Aí eu vou 2 a 12 no caso é o delta T, 12 menos 2. Aí eu vou relacionar as quantidades. Para 12 eu tenho 1 mol. Para 2 segundos eu tenho 5 mols. Aí ficou Vm é igual a 1 menos 5 dividido por 12 menos 2. Vm é igual a 4 dividido por 1, né? Vm é igual... 4 dividido por 10, perdão. Vm é igual a 0,4 mols por segundo, certo? É só relacionar tempo a quantidade, tempo final menos tempo inicial, quantidade final menos quantidade inicial. Diminuiu, dividiu e você vai ter a velocidade média, certo? Logo, agora a seguir, nós temos aí a energia de ativação. O que é essa energia de ativação? É a energia mínima necessária para que uma reação aconteça. Ou seja, a energia de ativação ela vai agir dentro da reação diminuindo o tempo, né? Ela vai acontecer mais rápido ainda. Ela é a energia necessária para levar os reagentes ao complexo ativado. O que é isso? Quanto maior a energia de ativação, menor a velocidade da reação. Certo? Que esse quadro que apareceu agora. Quanto maior a energia de ativação, menor a velocidade da reação. Quanto menor a energia de ativação, maior será a velocidade da reação. É o que é o gráfico que tem aí do lado. Ó. Eu tenho aí um gráfico que ele está, né? Tem aí dois eixos, energia em função
em função como é que a gente diz? Em função do caminho da reação, certo? Que esse que está em inglês aí. O que é que acontece? Ó? Tem um X, tem uma curva aí, né? Ó. A curva vem aí do eixo da energia, ó, X. Ela sobe, essa curvinha escura, se você observar, ó. Aí vai até Y, que no caso aí é o produto final, né? Aí se eu observar na mesma curva, eu tenho aí um tracejado em vermelho, né? Que se eu observar, ele diminui a curva. O que é isso aí? Isso é a energia de ativação, que vai fazer com que a reação aconteça mais rapidamente, né? Não precise ter essa curva toda. Aí dentro dessa reação, no caso, dentro desse percurso aí da reação, vai acontecer o complexo ativado. É a espécie formada, né, transitoriamente por moléculas de reagentes, como resultado da colisão entre a formação dos produtos, certo? Aí, ó, o gráfico seguinte você vai entender melhor. Vamos ver que é, na verdade, onde é que é a energia de ativação, onde é que o complexo ativado ele vai trabalhar. Vamos lá. Eu tenho aí esse gráfico onde ele está sendo classificado como uma reação exotérmica. Por que reação exotérmica? Se eu observar os reagentes, que é A2 mais B2, eles estão bem acima, né, no patamar bem acima. Enquanto os produtos que é AB mais AB estão abaixo. Então, como o gráfico começou com a curva, né, de energia alta e ela foi diminuindo, então a reação é classificada como exotérmica. Aí o que é que eu tenho nesse gráfico? Eu tenho o eixo da energia em função do caminho da reação. A energia está em quilocalorias mols. Aí vamos lá para a reação. A reação está acontecendo nessa linha verde, ó, A2 e B2. Aí vai ter essa curvinha, né? Onde eu tenho em cima, no topo, que está igual com E2, lá no eixozinho da energia, ó, eu tenho o complexo ativado, que é a energia necessária que se chega para que a reação aconteça, certo? É o chamado complexo ativado, certo? Aí continua a curvinha, ó, aí desceu, lá embaixo eu tenho um AB mais AB, que no caso eu tenho um produto final formado aí. Essa setinha azul, onde eu tenho a letra B, é o chamado a chamada energia de ativação, é a energia necessária para que a reação aconteça. No topo, né, mesmo no topinho da curva, eu tenho um chamado complexo ativado, que tem como valor 2, certo? E essa setinha abaixo, onde eu tenho a letra C, eu tenho aí a energia de ativação, ou seja, variação de energia da reação, certo? Então, vamos para o gráfico seguinte. Já no gráfico seguinte tem uma reação endotérmica. Se vocês observarem, ó, os reagentes, que é A2 mais B2, estão embaixo. E agora quem está mais acima, no caso, são os produtos, né? AB mais AB, certo? Aí o que é que vai acontecer? Ó? O gráfico aí é uma reação endotérmica, né? Aí o que é que acontece? Ó? Eu tenho aí mais uma vez o eixo que representa a energia em quilocalorias mol, em função do caminho da reação, certo? Aí vamos lá. Se eu observar a curvinha verde, ó, os reagentes que iniciaram logo em E1 no eixo de energia, né? Onde eu tenho A2 mais B2, aí vai haver todo esse processo aí da curva. Lembrando que no topo da curva eu tenho o meu chamado complexo ativado, certo? A setinha azul, onde eu tenho a letra B, é a chamada energia de ativação. É a energia, no caso a energia que ativa, na verdade, que acontece para que a reação ocorra, né? E onde eu tenho AB mais AB seria o meu produto, né? O produto final, as reações, a nova substância formada. A setinha C, azul, onde eu tenho a letra C, é a chamada variação de entalpia, né? Ou seja, quando se pede para calcular a variação de entalpia, certo? Que eu vou mostrar mais na frente. Então, para você entender melhor, a gente vai aí para o exercício, você entender melhor como são as questões para esse exercício, para esse conteúdo. Vamos lá. O gráfico acima representa a reação. Eu tenho aí o gráfico, ó, onde eu tenho o eixo, que é a energia em função do caminho da reação. O ΔH aí, na verdade, a energia aí, né, que é a variação de energia, ela vem em kilojoules mol, certo? Aí, ó, eu tenho 3 valores, 50, 20 e 5.
exatamente 5 é onde inicia os reagentes, X mais Y. Se você observar, ó, se você observar aí, ó, iniciou-se, né, os reagentes estão abaixo do produto, certo? Então aí eu tenho uma reação endotérmica. O que é que vai acontecer, ó? Aí, ó, logo no tracejado em encontro a 20, eu tenho os produtos, que é definido por Z, certo? E lá no topo, onde eu tinha 50, é o meu complexo ativado, certo? Então vamos lá. O que é que a questão quer em cima desse gráfico, certo? Ela quer que você dê os valores da variação de energia, o ΔH, e da energia de ativação em quilocalorias, em quilojoules-mol, perdão. Aí ele diz, valores do ΔH e da energia de ativação em quilojoules-mol são respectivamente. Eu tenho A mais 50 e B mais 15 e 45, C mais 30 e 20, D mais 5 e 20, letra E, mais 25 e 50. Aí vamos lá. Primeiro ele quer que você calcule a variação de energia. Vamos lá. O que seria a variação de energia? ΔH é igual a entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Quem é produto, quem é reagente? Vamos lá, quem é um produto no gráfico. Produto é sempre o que vem depois. Ou seja, Z seriam meus produtos. Então, se eu olhar e observar no gráfico a letra Z, ó, ele está adequado a 20. Então, o valor da energia dos meus produtos é 20. Quem seriam os meus reagentes? O início, ou seja, X e Y. E X e Y está adequando aí no gráfico a 5. Então, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes vai ficar, ó, 20 menos 5 igual a 15 positivo. Ou seja, o ΔH dessa reação ele é 15 positivo. Então, eu já vejo aí que já é o item B, né? Porque não tem 15 no outro não. Mas a variação... E a energia de ativação. Como é que eu calculo a energia de ativação? Essa formulazinha aí, ó. EAT, que é a energia de ativação, é igual a ECA. Essa é a energia do complexo ativado, menos ER, que é a energia dos reagentes. Então, para calcular a energia de ativação, eu vou usar essa fórmula. Quem é o complexo ativado? O topo da curva. O topo da curva aí, ele está adequando a qual número? 50. Então, o valor sempre, o complexo ativado é sempre o topozinho da curva, certo? Então, ele está adequando aí no gráfico a 50. Então, eu vou pegar 50, que é a energia do complexo ativado, menos os reagentes. Os reagentes aí, X e Y, estão adequando a 5. Então, 50 menos 5, eu tenho uma energia de ativação de 45, certo? Então, a resposta correta seria o item B. A variação de energia deu 15 positivo, enquanto a energia de ativação deu 45. Então, o item B era o item correto para essa questão, certo? Nessa próxima questão, questão 2, ela pede para você considerar o diagrama, certo? Considere o diagrama da reação genérica. A e B reagem para formar C e D. E fazem as seguintes afirmações. Eu tenho um gráfico e eu tenho 4 afirmações. Então, vamos lá. Primeira afirmação diz que a reação é exotérmica. Se você voltar bem lá atrás, eu falei que a reação é exotérmica quando os produtos começam acima, né? E os reagentes começam acima, e os produtos abaixo. Então, eu tenho uma reação exotérmica. Se você observar o gráfico aí, ó, A e B, que são os reagentes, estão com uma energia bem acima, enquanto os produtos que é C e D estão abaixo. Então, tem uma reação exotérmica. Então, a letra A, o item 1, a afirmativa 1 está correta. A afirmativa 2, o ΔH da reação direta é igual a menos 15. Será que o ΔH é menos 15? Aí vamos lá. Como é que se calcula o ΔH? Formulazinha. ΔH é igual a H, entalpia dos produtos, menos entalpia dos reagentes. Quem é produto? C e D. C e D no gráfico, eles estão interligando a quem? A 5. Então, 5. Quem é reagente? A e B. Quem que eles estão interligando no gráfico? A 20. Então, 5 menos 20 dá igual a menos 15. Então, ΔH deu menos 15. Então, o item 2, a afirmativa 2 também é
correta, certo? 5 menos 20 deu aí uma variação de energia de menos 15. Então, a afirmativa 2 também é correta. A afirmativa 3. A energia de ativação da reação é igual a mais 25 kcal/mols. Para mim calcular a energia de ativação, eu pego essa formulazinha aí, ó, no quadrinho abaixo. EAT é igual a ECA menos ER. Esse ECA é a energia do complexo ativado, sempre no topo da curva. E o ER, é a energia dos reagentes. Então, tenho que olhar lá no gráfico quem é reagente e qual número eles estão vindo aí ligados, né, interligados. Então, vamos lá, substituindo. Olhando lá no gráfico, eu vou ter, ó, AB bem ali ligando a 20, no caso aí são os reagentes, e CD, que no caso é os produtos, ligando a 5. No topo da curva, eu tenho o meu complexo ativado, que no caso aí eu tenho 30, né? Então, vamos lá. ECA, no caso aí é 30, menos ER, que são os reagentes, 20. Então, 30 menos 20 dá igual a 10. Então, a energia de ativação é 10 kcal/mols e não mais 25, certo? Então, a afirmativa 3, ela é falsa. E a afirmativa 4 fala que a reação direta ocorre com liberação de calor. Se a reação é exotérmica, realmente há liberação de calor. Ela só vai acontecer a absorção de calor quando ela for endotérmica. No caso aí, os itens corretos. Os itens verdadeiros. O item 1, a reação exotérmica. Você vê pela curva do grafo, né? Os reagentes começaram acima e os produtos abaixo. Então, a reação exotérmica. O item 2 também está correto. A afirmativa está correta. Porque a variação de energia deu menos 15, né? 5 menos 20, né? Tem a formulazinha aí, ΔH é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, deu realmente menos 15. E a afirmativa 4 também é verdadeira, que a energia que, como a reação é exotérmica, a reação direta ocorre com liberação de calor. Aí vamos aí para a última questão, essa questão 3. O diagrama abaixo, o valor da energia de ativação corresponde em quilocalorias, certo? Aí vamos lá. Ele quer saber, né, o valor da energia de ativação, quanto é que corresponde? A 25, 85, 110, 6 ou 40. Aí vamos lá. A e B reagem para formar C e D. Então, eu tenho aí toda a reação. Quem é reagente? A e B. Quem é produto? C e D. Então, vamos lá. Como é que se calcula a energia de ativação? EAT é igual a ECA menos ER. Essa é a formulazinha. Quem é o ECA? Energia do complexo ativado. O complexo ativado ele é essa energia do topo da curva. Se eu pegar aí a curvazinha bem no topo aí, ela vai delimitar na linhazinha do 150. Ó, tem as linhazinhas delimitando para cada valor, certo? Quem é o ER? É a energia dos reagentes, entalpia dos reagentes. Então, quem é o reagente? Né? A e B? A e B está limitando exatamente a 110. Então, como é que se calcula a energia de ativação em cima dos valores desse gráfico aí? EAT, energia de ativação, é igual a 150, que é a energia do complexo ativado, menos 110, que é a energia entalpia dos reagentes. 150 menos 110, eu tenho aí uma energia de ativação de 40 quilocalorias. Então, o item correto é o item E, certo? Então, a gente termina por hoje. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, não deixe de me procurar, certo? Vou postar agora esse vídeo para vocês. A correção da atividade 1. A parcial, quem ainda não fez, está aberta, certo? Vão lá, resolvam. E vou postar o link para a atividade 2. Você só entra no link, resolve lá e já está pontuando como atividade, certo? Uma boa quinta-feira a todos, certo? Continuo com o foco de vocês. Um abraço virtual em todos e tchau, tchau a todos, certo?